Olá, o meu nome é Janaína, eu sou professora de arte aqui no município de Bragança e fiquei muito feliz com o convite da Leila e da Cris para compartilhar com vocês um pouquinho a respeito do meu trabalho. Além de professora de arte aqui no município, né, trabalho com crianças, eu também sou professora de História da Arte em cursos, tá? Cursos livres. Eu também trabalho com design editorial, projetos de livros, diagramação, e também sou escritora e ilustro os meus livros. E eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouquinho a respeito desse meu projeto, As Histórias Escritas no Céu, tá? Um livro que eu lancei esse ano, lancei em julho, então é um trabalho bem recente, mas ele já vem acontecendo há bastante tempo. Há pouco mais de 2 anos, eu comecei a tomar conhecimento a respeito dos albinos que vivem no continente africano. Então, para começar, para a gente entender o que é albinismo. O albinismo é uma alteração genética. As pessoas que possuem essa alteração, elas não conseguem produzir a melanina na pele, tá? Como essa produção da melanina é afetada, a pele dessas pessoas é muito clara, todos os pelos do corpo, cabelos, olhos, é tudo muito claro, tá? Existe o albinismo onde a produção de melanina é praticamente nula e existem aqueles que produzem um pouco de melanina, mas não é suficiente para dar cor à pele. Só que a melanina não simplesmente ela dá cor à pele, ao cabelo, aos olhos, mas a melanina ela também é responsável pela proteção, né? Então a nossa pele ela tem uma proteção por causa da melanina. E as pessoas que têm albinismo, elas são extremamente claras, extremamente brancas. E o maior inimigo dessas pessoas é justamente o sol, porque é muito comum que sem tratamento, né, sem o protetor solar, essas pessoas acabam desenvolvendo câncer de pele. E por que os albinos do continente africano? Na verdade, o albinismo existe em todo o mundo, porém a África ela tem uma incidência que chega a ser 20 vezes maior o número de albinos na África do que em outros países. Isso acontece principalmente por causa da consanguinidade, que é o casamento entre parentes. E uma situação que a gente tem é que na África a pele do africano ela tem uma produção bastante alta de melanina. Por isso que a pele é bem morena, né? Ela é bastante pigmentada. Então imagina, nesse contexto, de repente nasce um bebê extremamente branco. Isso acabou gerando dois tipos de crença, que varia de país para país. Então, uma das realidades é que os albinos são vistos como pessoas amaldiçoadas. Eles são vistos como seres que vieram para o mundo, mas que eles carregam uma maldição. Isso acontece, por exemplo, em Angola. Essa é a realidade dos albinos que vivem lá. Então, uma coisa que acontece muito comum é que uma família que tem que de repente nasce, né, o bebezinho ali albino, eles acabam sacrificando a criança antes mesmo de que se tome conhecimento do nascimento, porque senão aquela família toda vai ser vista pela sociedade como uma família amaldiçoada, tá? Aqueles que crescem, né, que acabam se desenvolvendo, infelizmente, eles acabam desenvolvendo câncer de pele muito cedo, ainda criança ou na adolescência. Por isso, a expectativa de vida de albinos lá no continente africano muitas vezes, né, em muitos países, não ultrapassa 30 anos. Eles acabam morrendo antes disso do câncer de pele.
Só que além do problema do câncer de pele, existe o preconceito. Então eles são marginalizados. É muito comum que as pessoas acabam cuspindo no chão quando se encontram com um albino. Eles têm essa crença de que se cuspir no chão, a maldição não vai alcançá-los, porque ver um albino é receber uma maldição, na crença que eles têm nesses países onde os albinos são vistos como amaldiçoados. Só que a gente tem uma outra realidade, que são alguns países como na Tanzânia, por exemplo, no Malawi, onde eles também não são vistos como seres humanos, eles são vistos como seres divinos, ao contrário de onde eles são vistos como amaldiçoados. Nesses países, como seres divinos, acreditam que eles têm poderes. E o fato deles terem poderes, né, segundo a crença, faz com que os albinos sejam caçados, mortos, muitas vezes amputados, né, em vida, porque existe uma crença também de que a amputação em vida com sofrimento traz maior poder à poção. Isso faz com que os albinos sejam caçados, percam partes do corpo, eles perdem membros, mão, braço, pernas. É uma situação assim absurdamente terrível e infelizmente é uma realidade que diminuiu um pouco agora nesse último ano, mas é uma realidade que ainda em 2021 acontece, existe ainda essa caça aos albinos. E o que acontece, né? O fato deles serem vistos como seres, quer divinos ou amaldiçoados, eles não são tidos como pessoas que precisam de cuidado, eles precisam de atenção, eles precisam de protetor solar, principalmente protetor solar. É muito, muito importante que eles usem assim desde o nascimento. Só que sem esse conhecimento, eles também não têm cuidados. Um outro problema que os albinos têm é em relação à visão. Eles são deficientes visuais porque a mácula de um albino, pela deficiência de melanina, acaba não se desenvolvendo. Então, embora alguns estudos mostram que os albinos eles têm uma inteligência acima da média, eles são taxados como pessoas burras, pessoas ignorantes, porque a falta de visão faz com que, mesmo quando uma criança albina consegue entrar numa escola, ele acaba não conseguindo aprender porque ele não enxerga, ele precisaria de óculos, ele precisaria de um tratamento, e isso infelizmente, inacessível nesses países. E como nasceu o meu livro? Conforme eu fui tomando conhecimento dessa realidade, eu fui pesquisando e descobrindo cada vez mais coisas, né, a respeito dos albinos. Eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa, eu decidi que eu gostaria de fazer alguma coisa por eles. E eu precisava fazer alguma coisa dentro da minha realidade. A minha realidade é a arte. Eu trabalho com arte, eu me dedico à arte, então era através da arte que eu poderia fazer alguma coisa por eles. E eu fiz um livro então onde os personagens são personagens albinos, e eu falo nesse livro a respeito de sonho, a respeito de identidade. É uma forma de resgatar. O livro ele foi feito para os albinos. É um livro que fala deles, que fala a respeito deles. E o objetivo hoje é levar esses livros, né? Eu tô me organizando e me programando para poder levar uma quantidade de livros para a África no ano que vem. Então é uma forma de trabalhar a identidade deles, né? É um apoio, é um suporte para trabalhar e eles entenderem quem eles são, que eles são filhos de Deus, como qualquer outra pessoa, e que
eles precisam entender que eles têm ali uma deficiência genética e que eles precisam de cuidado, eles precisam de atenção com o próprio corpo. E claro que levando os livros, o objetivo também é conhecer a realidade deles de perto e, nesse processo, entender o que mais pode ser feito por eles, né? E junto com o lançamento do livro, eu lancei também uma campanha onde você compra um livro e automaticamente no valor do livro você está doando um livro para um albino que vive em Angola. No meu Instagram, eu vou deixar aí para vocês, eu tenho mais informações a respeito do projeto. Lá no Instagram eu também conto um pouco das histórias a respeito dos albinos. E quem tiver interesse de adquirir o livro, pode entrar em contato comigo. E eu quero agradecer a oportunidade de falar um pouquinho a respeito do meu trabalho, de falar um pouquinho a respeito desse projeto do livro dos albinos. E obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Se tiverem dúvidas, pode entrar em contato comigo que eu esclareço as dúvidas para vocês, tá? Fiquem com Deus!